Aprenda a respeitar o homem no Brasil no último sábado, sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Mas todos que estão assistindo, com certeza, viram, acompanharam, escutaram em podcast as notícias sobre a prisão do Inominável, que eu chamo aqui também do Bezerro Soldador. Só que o meu comentário hoje aqui é para levantar uma característica tanto do soldador quanto da covardia dos bolsonaristas, dos seus seguidores, do estilo desta covardia. Lembrando que ao deixar a presidência, quando ele perde a eleição em 2022, só ao deixar a presidência no início de 2023, Bolsonaro disse que ele posta os ataques ao sistema eleitoral do nosso país porque estava sob efeito de morfina. Esse efeito de morfina acabou afetando, as suas habilidades cognitivas. Claro que ele não usou essas palavras, que ele não sabe nem o que é habilidade, nem tem habilidade e nem sabe o que é cognitivo. Mas dá para entender assim, vamos interpretar dessa maneira. Que também, quando ele vai dormir na Embaixada da Hungria, passa 2 dias na Embaixada da Hungria, pleno carnaval, ele usa a desculpa que era para fazer contatos com lideranças conservadoras do âmbito internacional. Ele foi lá para fazer contatos com essas lideranças, que jamais pensou em fuga, E agora esse inominável, que eu apelido de Bezerro, ou seja, Bezerro Soldador, ele tenta a fuga, mas danificando a sua tornozeleira. Será que ele estava ali brincando? Será que ele queria saber o que tinha dentro de uma tornozeleira? Ou ele alegou também que ouvia vozes na tornozeleira? Também poderia ter uma escuta na tornozeleira. Então isso beira a loucura, a insanidade. Porém, na realidade, ele utiliza essa característica tão estampada nele para cometer atos criminosos, que nesse caso a tentativa de fuga. Também alegou que estava sob efeito de remédios, efeito de interações de medicamentos. Então é óbvio que a tentativa de fuga que aconteceu quando ele vai para a Embaixada da Hungria é algo que está estampado na realidade. Porque um dia antes, seu filho, Flávio Bolsonaro, chamou para uma vigília na frente da casa do condomínio do Bezerro Soldador. Então era uma forma de manipular os fatos, manipular a opinião pública, de fazer uma cortina de fumaça com pessoas lá na frente, uma espécie de cortina de fumaça, e fugir para uma embaixada, talvez da Argentina, onde tem lá o seu seguidor, seu amigo, o Milei, talvez até para os Estados Unidos, acredito que não, mas talvez até para a embaixada dos Estados Unidos. Mais fácil ter ido para a embaixada da Argentina, tanto o Milei como o Bezerro Soldador, eles combinam. Eles têm um perfil bem parecido. Então isso nos destaca a covardia, ou seja, a covardia é a característica moral das hordas neofascistas que adoram o Bezerro Soldador Jair Messias Bolsonaro. Repito, até anotei aqui. A covardia é a característica moral das hordas neofascistas que adoram o Bezerro Soldador Jair Messias Bolsonaro. Temos aqui outras características que foram ocorrendo ao longo desse tempo. Então essa gente, eles subestima a inteligência do povo brasileiro. Eles subestimam a inteligência do povo brasileiro. Eles subestimam a inteligência das pessoas que têm capacidade de fazer uma relação crítica com a realidade. Eles subestimam a inteligência, inclusive, dos eleitores que votaram nele. A característica dessa covardia, o Eduardo Bolsonaro já fugiu para os Estados Unidos e ataca a soberania diuturnamente do nosso país, de forma criminosa. Os golpistas condenados, todos já cometeram atos de covardia, com tentativas de fuga e as mesmas choradeiras. Então, isso demonstra toda a insensatez política, mas não insensatez relacionada com um problema patológico. A patologia dessa gente é a covardia, a patologia dessa gente é a traição à pátria, a patologia dessa gente é o ataque à democracia. Também nós temos o exemplo do depoimento do Bezerro Soldador diante de Alexandre de Moraes, que lá foi patético, vergonhoso, ao contrário do depoimento do presidente Lula, na época, na frente do juiz Eduardo Moro, do então juiz Eduardo Moro, em que ele praticamente usa sua altivez, não baixa a cabeça, questiona a ação da Lava Jato,
que foi uma ação que atacou a economia do país, principalmente na área das construções, da construção civil, de forma vergonhosa, e leva o presidente Lula a cumprir mais de 580 dias de prisão. E ele cumpriu, não usou tornozeleira, mesmo sendo injustiçado, utilizou os dias para se preparar com leituras, recebendo pessoas na medida do possível e recebendo homenagens na verdadeira vigília da democracia em Curitiba. Então, isso é uma diferença muito grande de alguém que utiliza uma injustiça para manter-se na luta. Errei antes o nome do Moro, corrijo aqui, confundi os dois, Eduardo Bolsonaro com Eduardo Moro, na realidade Sérgio Moro, desculpa, a gente confunde também, porque querendo ou não são iguais, traidores da pátria ambos. Então, o depoimento do Bezerro Soldador, também totalmente golpeada pelos traidores, quando ela enfrentou, ainda jovem, seus torturadores. Quando ela enfrentou, ainda jovem, aqueles que a interrogaram, que a torturaram, e também a forma como ela enfrentou de maneira corajosa o golpe, que eles chamaram de impeachment. E hoje a história absolveu a presidente Dilma. A história absolveu o presidente Lula, mas a história jamais esquece. A história jamais esquece. E jamais vai esquecer a covardia, a traição dessas hordas neofascistas lideradas pelo Bolsonaro, pela família miliciana. Jamais vai esquecer. A história jamais esquece. Então quero deixar aqui nesse vídeo, linhas vermelhas, nossa luta agora. Boa luta a todos. Essa é a minha reflexão. Boa luta a todos. E viva o Linhas Vermelhas, mudando a história e transformando a sociedade. Muito obrigado e mais uma vez, a nossa luta é agora.